Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste dia de hoje. Amém? Vamos lá meditar na palavra do Senhor que podemos encontrar lá no livro do Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17 e 18. Eclesiastes 9, 17 e 18, o livro de Eclesiastes, que é um dos livros poéticos e que fora escrito pelo rei Salomão. Amém? E este livro vai tratar acerca de vários assuntos onde as quais podemos aprender. O livro de Eclesiastes fala sobre sabedoria, sobre tempo, sobre tanta coisa. Mas hoje nós queremos falar acerca da sabedoria. Sim, não a sabedoria que o homem carrega, mas aquela a qual o Deus entrega ao homem para que possa ser usado na obra dele. Amém? 17 e 18 do capítulo 9 de Eclesiastes diz: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é sabedoria do que as armas da guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Amém? Vamos orar. Pai, te rogamos de que o Senhor hoje nos dê uma palavra a qual possamos meditar, Pai. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode falar conosco. Nós não estamos impondo, mas estamos pedindo, Pai, porque sabemos de que o Senhor é o Deus que dá a sabedoria a cada um de nós. Senhor, fala conosco e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estava meditando acerca da sabedoria e a gente vai ver que quem é sábio muitas vezes consegue extrair em momentos adversos muita coisa da parte do Senhor. A própria Bíblia vai dizer que sábio é aquele que ganha almas. Ou seja, a sabedoria também vai servir para ganhar almas. A gente muitas vezes acha que todo mundo já nasceu sabendo, mas não é assim, não funciona assim. E o aprendizado, ele costuma acontecer dia a dia, através de uma palavra, através da leitura da palavra, através da exposição da palavra. E Tiago capítulo 1, versículo 5 vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dá e não lança em rosto. Existem muitos por aí que querem humilhar ao outro só porque sabem, mas não sabe ele que tudo que a gente sabe vem de Deus. No livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Entenda algo, meu amado. Quando Deus te ensina algo, ou quando você aprende algo, isso daí serve para uma riqueza. Existem bens que a gente leva por um bom tempo, mas a sabedoria a gente leva para toda a nossa vida. É tão bom aprender a palavra, é tão bom a gente saber que a gente pode se enquadrar em cada versículo, porque a Bíblia é o livro mais atual dos nossos dias. É o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido e é uma fonte inesgotável de inteligência. Todos os dias a gente lê a palavra, medita, e quando a gente pensa de que a gente já sabia de tudo, a gente sempre aprende mais. E o melhor pregador é aquele que sempre está com os seus ouvidos atentos a aprender com os outros. Eu mesmo costumo aprender com cada um, porque, como bem sabemos,
A gente não tem nada se não vier do alto. E eu meditando acerca da sabedoria, eu fui ver que Jesus, quando ainda menino, ele crescia e se enchia de sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Entenda algo, meu amado. A gente tem que saber de que o que a gente sabe é Deus quem nos ensina. Olha aqui o que vai dizer aqui. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Dá uma sede tão grande, muitas vezes, de examinar a palavra, que a gente fica com aquela ansiedade de dizer: Senhor, eu estou louco para ler a tua palavra, para mergulhar, para meditar. Entenda algo, meu amado. Deus te ensina diariamente, mas cabe a você querer aprender de Deus. Salmo 104, versículo 24 diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Provérbios capítulo 3, versículo 19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Imagina, que coisa interessante. Talvez para alguém seja algo tão simples, mas imagina a grandeza de Deus e como Ele é sábio de saber fazer tudo exatamente nos mínimos detalhes. Quando a gente vê muitas vezes o mar avança, mas não passa daquele limite. Quando a gente vê que Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, quando a gente procura entender que a ciência tenta muitas vezes estudar, e muitas vezes a Bíblia relata com facilidade. A Bíblia, a palavra, a sabedoria. E parece que eu vejo Salomão chegando aos dias atuais e dizendo aqui: olha, as palavras dos sábios devem ser em silêncio ouvidas. Por quê? Porque quando a gente fala demais, a gente não ouve. E a própria Bíblia relata que todo cristão ele tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Porque às vezes a gente fala demais. E quando fala demais, termina errando, termina pecando, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Meus amados, entendamos algo no dia de hoje. Ouça as palavras de um sábio em silêncio, mais do que o clamor do que domina os tolos. E aqui o verso 18 é onde eu quero terminar. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra. Sabedoria. Há um louvor que eu acho lindo, que diz: ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus, não. Tem horas que a gente está rindo, tem horas que a gente está chorando. E a gente vai aprendendo gradativamente. Porque a sabedoria vai nos impedir de entrar, de vencer, vai nos ajudar a vencer a guerra. Olha aqui, ó, melhor a sabedoria do que as armas da guerra. Ou seja, quando a gente vai vencer uma guerra, a gente tem que ter um planejamento. E para ter um planejamento tem que ter sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra. As armas são apenas detalhes. Porque quando a gente pensa, não vai ter arma, não vai ter nada. E quem é que dá sabedoria? Deus. Deus é quem dá estratégia, Deus é quem nos ensina. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Quando a gente tem sabedoria, a gente não erra, a gente não peca. Sabedoria. É tão bom, né? A gente saber que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado a direção.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 diz: para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer ver mais acerca de sabedoria? Olha aqui, ó. Daniel capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 diz: pois a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Imagina isso. A loucura de Deus passa por cima da sabedoria de qualquer homem, qualquer PhD, um homem que você diga, olha, pensa numa pessoa sábia. Deus está dizendo, a minha loucura ainda ganha para ele. Eita Deus! E a fraqueza de Deus domina a fortaleza de qualquer homem. Deus é muito grande, meu amado. Deus é muito supremo. Deus é lindo. Deus é fiel. Deus é digno. Deus é profundo. Você quer conhecer mais sobre esse Deus? Aceite-o. Eu quero estudar sobre Deus, a palavra dele. A palavra dele nos leva a lugares que a gente nunca pensou em que chegaria. A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra dele nos leva para lugares inesquecíveis. A palavra de Deus nos faz chegar em lugares aos quais a gente nunca pensou que chegaria. A palavra dele. Entendeu agora aonde eu quero chegar? Deus. Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que te sonda. Ele é aquele que sabe exatamente do que nós precisamos. Então, meu amado, medite mais na palavra de Deus. Medite mais no que Deus tem para fazer com cada um de nós. Que Deus abençoe o seu dia e aprenda mais a palavra. Se aprofunde, busque, estude e certamente Deus vai te revelar. Sempre costumo dizer que nunca há ninguém tão sábio que nunca precise aprender diariamente. E nunca há ninguém tão burro ou que alguém acha que é burro que precisa ensinar alguém. Então aqui foi o que Deus colocou no meu coração hoje, para que nós possamos meditar e viver. Quero mandar um abraço e pedir para que você ouça a Rádio Pescadores FM 104.9 em Manhuaçu. Que você também ouça a Rádio FM Brasil Integrado. Rádio FM Brasil Integrado, onde passa programações evangélicas na direção do meu amigo, irmão Henrique, de São Luís do Maranhão. Amém? Presbítero, como é que eu faço para ouvir essa rádio? Vai lá no WhatsApp do nosso amigo irmão Henrique, para ouvir lá louvores, ministrações. E sempre ele tem postado o Bíblia na mão, tá bom? O WhatsApp dele é o 98 9103 6352. 98 9103 6352. WhatsApp do nosso irmão Henrique de São Luís. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, porque este foi Bíblia na mão e palavra no fogão. Amém e amém, Jesus. Fica na paz e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.